Bom, pessoal, segue aqui o primeiro roteiro do terceiro bimestre. É um roteiro, é uma semana de estudos intensivos, porque a gente retoma algumas habilidades do segundo bimestre que eu e a professora Natália verificamos que alguns alunos acabaram não atingindo. Então, é um roteiro com 3 questões, de novo, né? 3 atividades subdivididas em itens. Leitura, tá? Leiam, vocês têm um texto como apoio para ler. Aí eu indico as habilidades que estão sendo retomadas. Daí eu coloquei aqui um encarte aí dos fanfiqueiros de papel, porque o assunto nosso aí é sobre gêneros digitais. Eu retomo esse assunto. E daí é um texto de... Ele fala sobre... traz a visão que uma professora de língua portuguesa tem, né, do trabalho com os gêneros digitais. Ela comenta sobre a importância, sobre o aspecto positivo do ensino desses gêneros, principalmente porque nós vivemos num mundo totalmente digital. E a professora, o nome da professora Raquel, que foi uma professora premiada, ela acaba dando uma dica. Isso é direcionado a professores, mas eu achei legal trazer para vocês esse texto. Daí ela dá umas dicas de como fazer uma fanfic, que ela fez com a turma e deu super certo. Daí vocês vão ver que ela pegou um assunto aí bem atual. E daí começam as questões. Então a primeira questão aqui, eu retiro um trecho lá do texto e a pergunta em um mundo que a internet está cada vez mais presente, despertar a leitura e a escrita na escola ganhou novos desafios. Daí a pergunta que eu faço é que vocês vão ter que identificar que relação essa afirmativa tem com o estudo dos gêneros digitais. Quando cita a internet, fala de leitura e escrita e novos desafios. Que relação existe aí entre essa afirmação e o estudo desses gêneros? Eu quero que vocês expliquem. A próxima questão, a letra B, eu trago também um trecho aí do texto e quero que vocês expliquem. Tem um momento em que ela fala que os alunos não podem ser passivos. E daí a pergunta é: o que significa ser passivo no contexto acima? Dentro desse contexto aí do ensino dos gêneros digitais. Não uma pessoa passiva assim no seu dia a dia, mas o aluno enquanto ser passivo. Próxima questão, ainda sobre o trecho acima, né, esse que a gente acabou de ver, vocês vão responder no mundo atual, de que forma as pessoas têm acesso a informações não confiáveis, ou seja, onde podem encontrá-las? A gente ouve muito essa questão das fake news, né? E onde que a gente tem acesso a essas informações, a essas fake news? Em que veículos de comunicação normalmente a gente tem esse contato? Então citem. Daí a próxima questão. Eu tiro de novo um trecho do texto e pergunto: você acha importante que os alunos tenham contato, conheçam e se apropriem das características dos textos digitais? Por quê? Ela comenta aí sobre a questão dos jovens de hoje em dia serem cada vez mais virtuais, né? Ter esse contato com o meio digital. E daí a minha pergunta para vocês é essa: se vocês acham que é importante esse contato e que vocês conheçam as características desses tipos de texto. É resposta pessoal, porém vocês têm que ser coerentes na resposta. Daí depois, ela diz assim, a própria professora ela comenta sobre o resultado positivo do trabalho com os gêneros textuais como práticas sociais. O que são as práticas sociais? Comunicação. Nós vivemos numa sociedade em que a gente precisa se comunicar de todas as maneiras, né? Dependendo de cada lugar, de cada maneira, eu preciso escolher o meu meio de comunicação, o gênero que eu vou utilizar. E daí, eu quero que vocês retirem do texto esse trecho que indica quais são esses bons resultados, no caso dos gêneros textuais trabalhados aí, tendo um bom resultado aí na aprendizagem dos alunos. Daí, ao final, a professora Raquel indica os passos para o trabalho da produção de fanfics. Analise um a um e explique, com suas palavras, os passos 1 e 2. Lá no final,
ela dá 7 dicas de 7 passos para se produzir uma fanfic. Só que ela não explica. No texto original tem a explicação, mas não achei necessário colocar aqui. E daí eu quero que vocês leiam lá os passos 1 e 2 e expliquem com suas palavras o que vocês entenderam, como é que a gente tem que agir nesse momento. E daí entra a questão gramatical, que a professora Natália trabalhou com vocês. Tem aí para vocês recordarem, né, um quadrinho do que são as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Tem a classificação das coordenadas sindéticas, e daí eu tirei um trechinho lá do texto também, e daí vocês vão responder. A pergunta é longa, mas as respostas são curtas. Analise essa oração e responda o que se pede. Vocês vão dizer quais são os verbos que estão presentes nesse trecho, quantas orações existem aí, 1, 2, 3, 4, é um período simples ou um período composto, se temos uma oração coordenada sindética ou sindética, e se a resposta de vocês for que a oração é sindética, como é que ela se classifica? Aditiva, alternativa, quais dessas daí?